Salve raça, como é que vocês estão? Pessoal, antes de mais nada, muito obrigado por estarem aqui hoje. Agradeço cada um de vocês do fundo do meu coração pela confiança no meu trabalho e eu espero muito que vocês consigam aprender aí sobre cannabis na medicina veterinária e que vocês entendam todos os tópicos acerca desse assunto. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Eu sei que falar sobre cannabis é um assunto polêmico. Parabéns pela coragem de estarem aqui hoje também, porque falar sobre cannabis hoje, especialmente aqui no Brasil, pode ser mais complicado, né? Eu sei que é um assunto polêmico, é um assunto controverso, tem muito preconceito, tem muito estigma. O pessoal ainda regala o olho, sempre fala isso, né? Quando eu chego em algum ambiente, o pessoal me apresenta como João Cannabis, o pessoal vem e fala: Ah, esse aqui é meu amigo que trabalha aí com cannabis na medicina veterinária. Muita gente regala o olho, olha, dá risada. Tenho certeza que quando vocês começarem a trabalhar com isso, muitos profissionais e muitas outras pessoas de fora do ramo veterinário também vão fazer isso com vocês. Mas a gente sabe, pessoal, que esse é o preço do pioneirismo. Ter essa coragem, pessoal, e falar sobre todos esses assuntos, todas essas complexidades que a gente vai abordar aqui no curso, vocês vão ver que é importantíssimo que a gente fale sobre isso. É importantíssimo que a gente fale sobre o sistema endocannabinoide, é importantíssimo que a gente veja a planta cannabis como o tesouro farmacológico que ela é, a gente precisa entender que existem ainda décadas de pesquisa, se não séculos de pesquisa, para que a gente entenda todas as interações, todas as nuances acerca dessa terapia, mas que vão ser essas pesquisas e é essa divulgação científica que a gente precisa realizar que pode melhorar muito o mundo daqui para frente. Seja a aplicação médica dos extratos de cannabis, seja as aplicações médicas com diferentes moléculas que ela pode produzir, pode até ser uso industrial da planta, então a sua utilização para fabricação têxtil, fabricação de cosméticos, fabricação de alimentos, seja aí até mesmo o uso recreativo, acho que a gente deve começar a discutir depois que a gente começar a falar do uso médico, mas existem aí um potencial, um pluripotencial, né, um potencial gigantesco da utilização dessa planta para o benefício da nossa sociedade. E eu espero que vocês consigam enxergar tudo isso ao longo desse curso. Eu espero que vocês consigam entender todas essas complexidades, o que que nós já temos de pesquisas até hoje, o que que nós ainda precisamos pesquisar, como que nós podemos utilizar essas pesquisas para nos basear de uma forma clínica, de uma forma terapêutica, utilizando os extratos aí em cães e gatos para o benefício dos nossos pacientes. Eu espero que vocês entendam todas essas complexidades industriais, de produtos, tudo que essa planta pode produzir. E, acima de tudo, eu espero que vocês se tornem também ativistas, pessoal. Não estou falando para sair na rua com uma placa no pescoço, gritando ali cannabis para todos, tá? Não precisa ser dessa forma, mas que vocês conversem com seus amigos, com sua família, em qualquer relação humana aí que vocês possam ter, conversem com o cachorro, conversem com o papagaio, acerca de tudo isso, pessoal. É importantíssimo que a gente traga aí esse tópico à discussão, que a gente comece a conversar com as pessoas de fora um pouco dessa bolha canábica, digamos assim, pessoas que às vezes não são tão interessadas no assunto, mas que às vezes conversando com vocês, vocês vão criar esse interesse nessas pessoas. Até hoje mesmo estava tendo uma reunião e conversando ali com outra veterinária que vai muito em breve ter aulas aqui na Bliss, comentando sobre essa questão de que a gente precisa quebrar essa barreira que a gente tem com outros profissionais, com outras áreas. Por exemplo, existe ali um oncologista que trabalha somente com oncologia. Ele está fora dessa bolha canábica, digamos assim. Essa terapia precisa chegar nos ouvidos dessa pessoa, desse profissional. Tem um neurologista que trabalha com a terapia convencional. Precisa chegar nos ouvidos dessa pessoa de maneira científica, de maneira desconstruída, de maneira racional, de maneira técnica, para que essas pessoas elas se interessem pelo assunto e que a gente comece a debater sobre isso socialmente. E assim, pessoal, acima de tudo, falando de um sonho meu, gostaria muito que isso inspirasse vocês a também seguir numa área de pesquisa. A gente precisa fazer parte da solução, pessoal. E a solução, por mais sofrida que seja, não estou falando aqui que fazer mestrado, fazer doutorado, pós-doutorado é tranquilo, é fácil, mas é necessário.
e a gente precisa ser parte da solução, a gente precisa fazer parte da construção desse conhecimento. É esse o legado que a gente vai deixar para a humanidade quando a gente não estiver mais aqui. Quem sabe daqui 50 anos a gente não tenha um tratamento super inovador para o câncer, para a epilepsia, para a doença inflamatória intestinal, um tratamento que vai ser extraído da planta cannabis, ou que vai ser associado à planta cannabis, ou quem sabe vinculado ao sistema endocannabinoide de alguma forma, já que ele vai ser modulado por vários outros fatores, né? Até mesmo por medicações alopáticas. Então, o futuro, pessoal, disso aqui, ele é gigantesco, tá? Ele é inimaginável, ele é imenso, não dá aqui para mensurar muito, tá? Vocês podem ter certeza que o assunto cannabis ele vai se tornar cada vez mais proeminente, cada vez mais debatido. A terapia com cannabis ela vai ser cada vez mais utilizada daqui para frente. Daqui 10 anos, vão estar falando sobre isso. Daqui 50 anos, mais ainda, tá? Vocês podem ter certeza que é uma terapia que chegou para ficar e ela não chegou agora, tá? Ela chegou já há 5.000 anos. A gente só está pedalando nesse assunto hoje por conta desse preconceito que é irracional, tá bom? Vou comentar sobre vários desses tópicos agora com vocês. Novamente, muito obrigado por vocês estarem aqui. Espero que vocês gostem e qualquer dúvida, qualquer problema, nós ficamos aí à disposição, tá certo? Essa aqui vai ser a introdução para o nosso curso, pessoal. Quero me apresentar. Quero conversar com vocês sobre o que que vai ser abordado ali em cada módulo. E quero conversar com vocês o que está no slide de o que nós devemos ter em mente quando a gente começa a estudar. Especialmente pessoas aí que nunca fizeram nenhum curso de prescrição, nunca ouviram falar, não sabem nem o que que é cannabis. A gente vai falar aqui nessa aula para vocês algumas coisas para se ter em mente quando a gente começa a estudar sobre esse assunto. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, meu nome é João Lourenço Haskell Guevara, eu sou médico veterinário, natural de Florianópolis, Santa Catarina. Eu me formei pelo Centro de Ciências Agroveterinárias da Universidade do Estado de Santa Catarina. Me formei no ano de 2020. Desde que eu entrei na faculdade, eu sempre quis trabalhar com pequenos animais, cães e gatos, sempre fazendo estágio nas férias, fiz internato quando eu estava na faculdade, mas a minha carreira antes de 2019, quando comecei ali na graduação, se é que a gente pode chamar de carreira, né, na graduação, estava mais baseado ali na medicina convencional, se é que se pode falar dessa forma. Eu comecei com a cannabis em 2019. Eu já tinha planos de fazer um intercâmbio, digamos assim, queria fazer um estágio fora do país. Pensei, se é para sair fora do país, vou pensar em alguma coisa diferente, né? Não quero ir para lá trabalhar com a mesma coisa que já trabalham aqui. Então eu já tinha ali um interesse e pensei, o que que é mais diferente do que cannabis medicinal, né? Nunca tinha ouvido falar de cannabis medicinal, tirando por uma apresentação do professor Eric Amazonas, que a gente teve lá em Curitibanos. Pensei, já que vou fazer um intercâmbio, vou lá aprender sobre alguma coisa diferente. Então eu fiz o meu estágio final na empresa Veterinary Cannabis, que fica localizada lá em Denver, lá no Colorado, Estados Unidos, e eu realizei meu estágio final lá. Lá eu concluí o curso que eles chamam de Veterinary Cannabis Counselor, também abreviado como VCC. Vocês vão ver isso do lado ali do meu título de médico veterinário. Nesse curso, eles ensinam basicamente tudo que a gente vai aprender aqui nesse curso também, pessoal. Então, sistema endocannabinoide, moléculas de interesse médico que a planta cannabis produz, história da cannabis, classificações da planta, testagens laboratoriais, como interpretar essas testagens e como fazer a prescrição de uma forma segura e de uma forma eficaz. Concluí esse curso e, durante meu estágio, acompanhei três principais pilares, digamos assim. Participei de uma parte clínica, diretamente com a prescrição ali e o acompanhamento dos animais. Participei de uma parte educativa, então ministrei palestras próprias, assim como palestras introdutórias para a doutora Casara Andri, que é a minha mentora, a minha chefe atualmente, e também quem estava me orientando durante esse estágio, uma pioneira da cannabis nos Estados Unidos, uma referência também. E também pude realizar visitas técnicas, pessoal, tanto em cultivos ali, em empresas que realizavam ali o cultivo da planta e a extração dessas medicações ou suplementos, né? Lá eles chamam de suplementos as medicações de canabidiol, questão de terminologia. Basicamente, pude realizar essas visitas técnicas nessas empresas e também em laboratórios que realizavam aí
a testagem de qualidade desses extratos, de qualidade e de segurança. Desde então eu me formei, pessoal, trabalhei um ano e pouco na clínica convencional, já fazia prescrições de cannabis lá em 2020, mas estava mais focado na parte de clínica, digamos assim. Então trabalhava em área comercial, trabalhava em plantão, fiquei um ano nessa rotina e decidi me voltar para a parte mais específica de cannabis. Então lancei um e-book, que é o Guia Inicial da Cannabis na Medicina Veterinária. Muito em breve devo estar lançando aí a segunda edição, agora que eu acabei o mestrado. Já lancei alguns cursos, na verdade. Já lancei um curso, já dei aulas em diversos outros cursos, mas em conjunto com o pessoal da rede Cannabis Medicinal, lancei o curso do médico veterinário canabinologista. Apresentei aí uma série de aulas sobre todos esses assuntos que vocês vão ver nesse curso. Já fui palestrar lá no México, fui palestrar em outros estados. Então, tenho seguido mais uma carreira como professor acerca de todos esses assuntos que vocês vão ter durante esse curso. Atualmente, pessoal, além disso, eu sou diretor médico nessa empresa que eu realizei o meu estágio, a Veterinary Cannabis. Faço algumas assessorias para o pessoal de fora do país, qual extrato escolher, qual caso indicar. Hoje eu finalizei meu mestrado faz aí uns 2, 3 meses. Então, atualmente eu sou mestre em Medicina Veterinária Convencional e Integrativa pela Universidade Federal de Santa Catarina. Realizei a minha pesquisa com o uso da cannabis ou dos fitocannabinoides na anestesia de cães. Inclusive, eu tenho já um artigo publicado sobre esse assunto, que é utilizando a cannabis mais ou menos como uma MPA, digamos assim, um estudo piloto, um estudo muito inicial. Pessoal, a gente tem ainda, que nem eu falei, em todas essas áreas da cannabis, a gente tem aí décadas ou séculos de pesquisas para a gente realizar, mas a gente já tem aí indícios muito legais de várias utilizações nunca imaginadas para as moléculas da planta. Vou deixar a referência aí para vocês, caso vocês queiram ler o estudo completo. E além disso, sou o fundador da Bliss, que é uma startup voltada para a educação sobre cannabis para médicos veterinários, pelo menos agora a princípio no nascimento da empresa. Então, agora a gente vai falar sobre esse curso que a gente vai ter de prescrição, pessoal. Nesse curso, a gente vai ter aí 4 módulos. Então, esse módulo que vocês estão assistindo agora é o primeiro. Nele, eu vou estar voltado principalmente para o sistema endocannabinoide. Então, eu vou falar o que que é o sistema endocannabinoide, quais são as suas funções, qual que é a sua fisiologia, quais são os seus conceitos, o que que a gente já tem de avanço científico relacionado a ele, o que que nós precisamos pesquisar acerca dele. Vou comentar um pouquinho sobre o endocannabinoidoma, ou sistema endocannabinoide expandido. Para a gente começar a entender sobre cannabis, pessoal, vou falar isso aí várias vezes para vocês. O sistema endocannabinoide vai ser a base. Não adianta a gente querer falar aqui sobre canabidiol, sobre tetrahidrocannabinol, sobre o que são os fitocannabinoides, se a gente não entender aonde que essas moléculas vão atuar. Essas moléculas vão atuar em um sistema fisiológico que já vai realizar o que a cannabis faz de uma forma natural. Então, a cannabis ela não cria nada novo no corpo. Os fitocannabinoides, eles só vão modular algo que já é realizado de uma forma endógena. Para que a gente entenda o porquê que a cannabis tem seus efeitos, por que a cannabis tem efeitos terapêuticos, por que ela pode ter efeitos colaterais, a gente precisa entender o que que o sistema faz naturalmente. Então é importantíssimo, tá, pessoal? É meu assunto preferido, sem dúvida nenhuma. Amo falar sobre cannabis, amo falar sobre THC, sobre CBD, escolha de produtos, mas sistema endocannabinoide mora no meu coração e eu acho que é isso que a gente precisa divulgar, pessoal. Isso muda um pouco a perspectiva do tratamento também, num sentido de, se a pessoa não quiser aprender sobre cannabis, não quiser aprender sobre fitocannabinoides, beleza. Ela não querer aprender sobre um sistema fisiológico que os pacientes que ela trata possuem, aí me desculpa, ela não é um veterinário completo, tá? Um profissional completo, simplesmente porque ela não entende sobre tudo que está acontecendo no corpo do animal. É que nem falar que a gente aprende sobre o coração, sobre os rins, sobre o fígado, e chega nos pulmões e a gente fala, não, isso é coisa de fumante. Não quero saber sobre. O pulmão faz parte do corpo do animal. A gente precisa entender como que o pulmão funciona para entender toda a fisiologia animal. Sistema endocannabinoide, pessoal, novamente,
décadas, séculos de pesquisas para a gente entender. Ele não é um sistema macroscópico como o coração e o pulmão. Não basta fazer uma necrópsia no animal e a gente conseguir observar o funcionamento do sistema. Ele é um sistema que funciona através de moléculas microscópicas, né? Substâncias, receptores, enzimas. Então, estudar sobre ele é muito difícil, né? Não é uma coisa simples, são procedimentos de pesquisa que custam mais caros, são mais complexos de serem analisados devido à complexidade do sistema. Vou comentar sobre tudo isso com vocês, antes que eu já comece a me animar aqui e fique meia hora falando sobre o sistema. Vou falar sobre tudo isso nesse primeiro módulo. No segundo módulo, vou falar um pouquinho sobre a planta cannabis. Então, vou falar um pouco sobre a história da planta. No módulo 1 eu comento do sistema endocannabinoide também, mas nesse segundo módulo o foco é inteiro sobre planta cannabis e as suas moléculas. Vou falar sobre a história da planta, as classificações que a gente tem da planta, tanto no país quanto fora do país, o que que é cannabis, o que que é maconha, o que que é cânhamo. Vou falar o que que é o canabidiol, ou abreviado como CBD, o que que é o tetrahidrocannabinol, também abreviado como THC. Vou falar sobre o que que são fitocannabinoides no geral, o que que são terpenos, o que que são flavonoides e por aí vai, pessoal. Aqui o segundo módulo é voltado exclusivamente para a planta e suas moléculas. No terceiro módulo, eu vou falar sobre o que que são aí testagens laboratoriais, o que que são certificados de análise, o que que são produtos de qualidade, como que a gente pode peneirar um produto que seja indicado para o nosso paciente, para ter certeza que é o produto mais seguro possível dentro da realidade brasileira. Vou comentar um pouquinho sobre intoxicações acidentais e sobredosagens. Então, o que que acontece quando o paciente ele come maconha do seu tutor? O que fazer com esse paciente caso isso tenha acontecido? Vou comentar um pouquinho sobre o que que acontece caso o paciente ele tenha uma sobredosagem do extrato de cannabis. Aqui, apesar de ser de certa forma similar ao que acontece quando o paciente come a maconha do seu tutor, vai acontecer em circunstâncias diferentes. Uma sobredosagem, o paciente vai ingerir os extratos de cannabis de uma forma intencional. O tutor vai administrar para ele, mas ele pode ter efeitos colaterais caso a gente erre um pouco a mão na prescrição e a gente passe um óleo que tenha muito THC para aquele paciente, ou simplesmente se o paciente tiver uma sensibilidade a essa molécula. Então, o que fazer com esse paciente caso isso aconteça e também como evitar isso ao máximo. Como evitar ao máximo vai entrar mais na parte do módulo 4. Vou comentar com vocês sobre a prescrição e o acompanhamento do paciente. Então, como realizar essa prescrição, qual que é a farmacocinética dos fitocannabinoides, como que funciona a sua metabolização, interações medicamentosas, como escolher um extrato relacionado aí à sua concentração, como escolher uma dose adequada, como escolher uma correta proporção das moléculas que os extratos podem produzir, como que a gente vai orientar o tutor em relação a isso, como que o tutor vai ter o acesso ao óleo, como que ele vai começar a terapia, o que que ele vai observar de efeitos positivos, o que que a gente quer ver quando a gente faz uma prescrição, o que que ele pode observar de efeitos negativos, o que que a gente não quer ver numa prescrição. Tudo isso a gente vai conversar no módulo 4, tá, pessoal? Essa aula aqui eu estou gravando depois que eu já gravei todas essas outras, já somaram mais de 20 horas de aula. É bastante coisa, tá, pessoal? Eu tentei ir quebrando por tópicos para deixar um pouco menos complexo. Eu sei que pode ser um pouco mais assustador no começo, porque é bastante coisa, e para quem nunca estudou sobre, talvez pareça muito complexo. Mas eu tentei deixar aí tintim por tintim para vocês, tentando explicar cada um dos tópicos, e a aula sendo gravada eu acho que fica um pouquinho mais fácil, vocês podem voltar ali para conseguir rever as partes caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, e caso tenham ficado, a gente segue à disposição para responder elas. Então, agora já começando aqui a nossa primeira aula, pessoal. O que que a gente deve ter em mente para começar essa prescrição? Ou para começar a estudar, pelo menos. Então, assim, pessoal, a primeira coisa é o que eu já estava falando para vocês. Será que eu caio aqui no canto? Não. Pessoal, a primeira coisa aqui que eu quero comentar com vocês é que os conceitos eles são inéditos, tá? Inéditos entre aspas, porque muitos desses conceitos a gente já tem aí, no mínimo desde a década de 90 do século passado. Então, pode até ser novidade para muitas pessoas,
mas como comunidade científica, comunidade médica, não é uma descoberta tão recente assim. Tudo bem, pode ser recente desde a descrição do coração, não sei, desde aí de alguma outra descoberta lá dos anos 1700, pode até ser. Mas já fazem aí 40 anos, 30, 40 anos que alguns desses conceitos foram descritos, mas muitos deles não são ensinados na graduação, então eles são inéditos para muitas pessoas. Então, pode ser mais complexo no começo, tá, pessoal? Não se assustem. Eu sei que, bom, eu com certeza fiquei quando eu comecei a estudar, mas podem ter certeza que vocês têm capacidade de aprender tudo isso e eu vou tentar deixar tudo muito bem explicado, eu espero, modéstia à parte, para vocês conseguirem entender durante esse curso. Espero que vocês consigam entender tudo. Caso vocês tenham alguma dúvida, novamente, eu fico à disposição. Saibam, pessoal, que algumas dessas informações podem e devem sofrer alterações aí no futuro. Conforme nós vamos pesquisando determinadas coisas, outras crenças que a gente tinha, outras teorias, outras hipóteses, elas vão caindo por terra. Então, algumas dessas informações podem ainda sofrer mudanças, tá? Provavelmente algumas informações vão sofrer mudanças no futuro, conforme as pesquisas avançam, e isso é muito bom, tá, pessoal? Conforme a gente vai pesquisando mais, a gente vai entendendo mais a fundo, e aquilo que a gente acreditava ser verdade acaba não sendo. Isso só quer dizer que nós estamos progredindo com o nosso conhecimento, tá bom? Não é uma coisa necessariamente negativa, eu enxergo com bons olhos, na verdade. Saiba, pessoal, que o sistema endocannabinoide, ele também vai ser inédito por conta disso. Ele não é divulgado na nossa sociedade. Então, a grande maioria, a esmagadora maioria de faculdades, das graduações do nosso país e também do mundo, não falam sobre o sistema na qual as moléculas da planta vão atuar. Então, conforme eu já mencionei, para a gente conseguir entender como que os fitocannabinoides vão agir, a gente precisa entender como que o sistema, aonde ele vai atuar, já atua de uma forma natural, de uma forma fisiológica. Para entender os mecanismos da cannabis, a gente tem que entender os mecanismos do sistema antes. Então, ele é, de certa forma, novidade para muita gente, ele é extremamente complexo e ele é extremamente importante, tá bom? A gente tem que aprender sobre ele antes que a gente comece a falar sobre cannabis. Saibam que o sistema endocannabinoide, também é abreviado como SEC em português, ou também como ECS em inglês. Vocês vão ver essas duas abreviações. O sistema endocannabinoide, pessoal, tem muitas e muitas variáveis. Ele é variável dependendo da fase de vida do animal, ele é variável entre indivíduos, ele é variável entre as espécies, apesar de ser similar em questão de estrutura. Então, ele é muito variável, tá, pessoal? Vocês vão entender tudo isso ao longo do primeiro e do segundo módulo também. A cannabis, pessoal, também é muito variável porque ela pode produzir muitas moléculas diferentes em proporções diferentes. Então, vou falar sobre isso no terceiro módulo com vocês, mas a planta cannabis ela pode produzir mais de 400, 500 moléculas diferentes. Ela pode produzir, tá? Não quer dizer que ela vá produzir toda planta produz aí mais de 500 moléculas. Mas ela pode produzir mais de 500 moléculas diferentes. Dentre essas 500 moléculas, mais de 140 são fitocannabinoides. Eu diria que 10 a gente começou a entender um pouquinho melhor. Os outros 130, eles são produzidos aí em poucas quantidades, em circunstâncias específicas, mas o que eu quero que vocês retirem disso, pessoal, é que tem uma complexidade enorme aqui. Porque se a gente está falando do sistema que é variável, isso já é uma complexidade gigantesca, que é difícil a gente conseguir avaliar o sistema endocannabinoide. Segundo ponto é, a gente tem, vamos falar só dos fitocannabinoides. A gente tem uma planta que pode produzir mais de 140 dessas moléculas. Essas 140, pessoal, podem ser produzidas ou não. Então, 80 podem ser produzidas nesse extrato. Um extrato diferente vão ser 90, no outro vão ser 100. Dentre essas 100, a gente vai ter proporções diferentes dessas moléculas. Se for colocar, eu acho que o termo é arranjo ou combinação, as variáveis que isso vai acabar criando vão ser quase infinitas, né? Então, são muitas variáveis para que a gente pesquise. Então, é um assunto extremamente complexo, por isso que eu digo que nós temos aí décadas ou séculos de pesquisas
para entender a fundo sobre tudo isso. São muitas relações ali, né? Então, bom, pessoal, já comentei isso com vocês, mas são necessárias muito e muito mais pesquisas. Por isso que eu espero que vocês entrem nessa água gelada aí que eu acabei de sair e pretendo entrar de novo, mas eu espero que vocês sigam também no ramo acadêmico, façam pesquisas. Pesquisa é o coração aí do nosso desenvolvimento de novos fármacos, de novas terapias, para que a gente consiga entender a eficácia e a segurança deles. Pessoal, essa complexidade, ela é extremamente positiva, tá? Não pensem que, porque é muito complexo, a gente tem décadas de pesquisas, a gente não pode aplicar a terapia hoje. Já saíram diversas pesquisas, vou comentar isso com vocês lá no quarto módulo, que fala da segurança, que fala da farmacocinética. O tratamento com cannabis, apesar de todo o estigma, ele é extremamente seguro, tá, pessoal? Ele é inclusive muito mais seguro do que muitas terapias que a gente utiliza aí como se não fossem nada, como se fosse água, né? Então saibam que ele é sim muito seguro. A gente tem que ter certas precauções, a gente precisa saber como utilizar o tratamento para ter um tratamento eficaz, ter um tratamento bem-sucedido, mas essas complexidades, pessoal, elas são positivas, tá? Primeiro, a gente já está numa etapa de poder utilizar a cannabis clinicamente. Cannabis ela já é utilizada aí desde o século XII e ela não é novidade para a gente, tá? Ela vai ser uma terapia muito segura e isso já se tem pesquisas sobre, tá bom? Segundo ponto é, essa complexidade ela é positiva. Isso quer dizer que a gente tem um potencial gigantesco na nossa mão. Não é uma coisa que foi pesquisada. Começou aqui no X, acabou no Y, e a gente já esgotou a possibilidade de explorar essas moléculas para outros usos, outras eficácias, outras combinações. Tudo isso é muito bom, na verdade, só demonstra que a gente tem aí inúmeros potenciais para aplicar essa planta de uma forma clínica, tá? Aplicar as moléculas dela de uma forma terapêutica. Pessoal, tudo isso aqui é baseado em décadas de proibição, de preconceito e desinformação. Tudo isso é baseado, pessoal, num estigma gigantesco. Que nem eu falei, a gente fala que trabalha com cannabis, o pessoal arregala o olho, fica, meu Deus, cannabis, mas não é proibido, mas não é maconha, mas não faz mal, mas não queima neurônio. Existe muito estigma em relação a isso, muitas pessoas não querem aprender justamente por conta desse medo, desse receio ou desse preconceito. Saibam que, primeiro, a gente já tem registros aí do uso medicinal da cannabis de mais de 5 mil anos na medicina humana, a gente tem uso veterinário pelo menos desde o século XII. A planta cannabis sempre fez parte da farmacopeia, sempre fez parte aí de fitoterapias, terapias aí extraídas de plantas. Na verdade, pessoal, a gente tem um tempo muito maior de uso da cannabis do que um tempo onde ela foi proibida. Ela foi proibida na década de 30 do século passado, então a gente está chegando aí a quase um século. Na verdade, no ano de 1938 veio a proibição norte-americana. Comento sobre tudo isso com vocês no módulo 3. Mas, considerando de 1938 até agora, em 2024, a gente tem aí um pouco menos de um século. A gente tem aí séculos, no plural, de utilização da cannabis na medicina veterinária. A gente tem milênios de utilização da cannabis na medicina humana, possivelmente na medicina veterinária também, sem ter um registro adequado. Ou seja, a- ela é uma velha conhecida nossa, tá, pessoal? Não é novidade para a humanidade a planta cannabis. O que é novidade é esse preconceito, esse estigma, toda essa questão cultural que a gente tem acerca da planta hoje. Então, a gente ter esse preconceito, a gente acabou ofuscando diversas descobertas muito importantes que a gente teve acerca do uso medicinal e acerca do sistema endocannabinoide. Pessoal, o foco, muito por conta do governo, da mídia, no uso recreativo, acabou que, bom, o foco ficou nisso, né? Os holofotes ficaram no uso recreativo, em todo o debate que a gente tem, se faz mal, se não faz, e, bom, vocês sabem como é que é, aqui eu tô chovendo no molhado, né? Mas basicamente esse foco, pelo menos na minha opinião, tirou um pouco do foco do uso medicinal e do sistema endocannabinoide. Todo mundo já ouviu falar sobre maconha, sobre o uso recreativo, né? Todo mundo tem aquele avô que passa ali na pracinha, sente o cheiro de maconha e fica, esses maconheiro vagabundo, né? Todo mundo tem um avô desse, ou sabe, ou já ouviu falar de algum avô desse.
Agora, um avô desse que falou sobre o sistema endocannabinoide, difícil encontrar. Talvez alguém aí tenha, mas eu duvido, né, que a gente consiga encontrar com essa facilidade. Então, tudo isso, pessoal, é baseado nesse preconceito gera- de geração, né? É baseado aí em pessoas que vêm ensinando de avô que passa para pai, que fala para filho. Então, tudo isso vem muito carregado dessa desinformação, desse preconceito, e eu espero que eu possa desconstruir um pouco isso ao longo desse curso. E eu espero que vocês desconstruam isso para os nossos colegas, para os seus familiares e para qualquer pessoa aí que você entre em contato. Saibam, pessoal, que a educação ela não vai ser proibida, então a gente pode falar sobre isso, tá bom? Saibam que a gente precisa falar sobre isso com todos os profissionais, especialmente o sistema endocannabinoide, né? Mas a gente tem que falar sobre isso com todos os profissionais que trabalham na área da saúde, tá? O sistema endocannabinoide, ele vai estar presente em seres humanos, vai estar presente aí em qualquer animal vertebrado. Então, se tem uma coluna, se tem neurônio, vai ter sistema endocannabinoide, até mesmo alguns invertebrados vão ter alguns componentes do sistema. Então, aqui falando da parte humana, pessoal, todo profissional de saúde tem que saber sobre, tá? Seja um médico humano, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, um fisioterapeuta, um dentista, um. Agora me fugiu outro exemplo, mas vocês captaram a ideia, né? Eles precisam ficar sabendo sobre o sistema endocannabinoide e, de preferência, sobre a cannabis também, tá bom? E assim, pessoal, eu gosto muito de falar isso, tá? Já virei piada ali na família, falo isso direto em redes sociais, mas a cannabis é uma planta como qualquer outra, tá, pessoal? É uma planta, pessoal, é uma planta. Se vocês verem, ela tem raiz, ela tem caule, ela tem folha, ela é verde, ela faz fotossíntese. Então, tem nada demais acerca da planta cannabis, tá bom? Ela não é uma planta ET e a gente tem que tratar ela como sendo, tá, pessoal? A gente às vezes parece que se a gente colocar uma planta cannabis na frente de uma pessoa, a planta vai, não sei, enroscar a pessoa ali e sufocar ela, ou alguma coisa do tipo. As pessoas têm medo, pessoal. As pessoas realmente têm medo de olhar para a planta e ela é uma planta, tá? Então a gente precisa começar a tratar isso com um pouco mais de maturidade. Então, aqui uma analogia que eu gosto de fazer, pessoal, que antes de falar sobre a cannabis, eu gosto de fazer uma analogia com o ópio, tá bom? Então, o ópio, aqui no centro desse slide, vocês vão ver uma papoula. A papoula, a gente vai ter, eu acho até que eu trouxe uma foto, talvez esteja mais para frente, mas basicamente isso aqui é uma planta, tá, pessoal? Pensem que é tipo um fruto, assim, que se a gente cortar, sai uma substância esbranquiçada, assim, uma substância meio leitosa, que eles colocam no sol, eles secam, e ela vira esse pozinho preto aqui, que é conhecido como ópio, tá? Inclusive muito utilizado aí como entorpecente no passado. Então, olha só, pessoal, aqui fazendo um paralelo, tá? A morfina, ela foi descoberta antes de saberem como que ela funcionava. Eles primeiro extraíram a morfina e aí depois eles foram atrás do que a morfina fazia no corpo. Aí que eles chegaram nos receptores opioides e eles já foram batizados aí de receptores opioides porque descobriram eles a partir do ópio, tá bom? Então, os extratos aí da flor, pessoal, eles foram utilizados mais de 4.000 anos. Eles utilizavam aí por causa dos efeitos analgésicos, eles induziam o sono com essas medicações ou com esses extratos do ópio. Inclusive, vem o nome por causa do deus Morfeu, que era o deus do sono, se eu não estou enganado, tá bom? Então, eles sintetizaram a morfina aí em 1805 e a morfina ela vai se ligar em receptores Mi, né, pessoal? Receptores opioides. Então, basicamente aqui, só para a gente ilustrar, a gente vai ter um neurônio. Nesse neurônio, a gente vai ter um receptor opioide, que a gente vai ter, ó, essa substância que eu falei, ó, pessoal, aqui do que eles extraem o ópio, essa substância meio leitosa. Dali eles vão extrair opioides, na verdade eles sintetizaram a morfina sinteticamente, né, por conta desses opioides, que vai atuar ali nesses receptores cerebrais, produzindo seus efeitos analgésicos, induzindo o sono. Eles foram cogitar, pessoal, os receptores da morfina, receptores opioides, em 1954. Então, eles isolaram três peptídeos aí do encéfalo, que foi basicamente as endorfinas, né, pessoal? Então, endorfinas, encefalinas, dinorfinas, eles classificaram aí essas moléculas como morfinomiméticos, moléculas endógenas que simulam a ação da morfina.
Então, assim, claro, aqui tem uma inversão, né, pessoal? Porque essas moléculas são produzidas de uma forma fisiológica, a morfina é produzida de uma forma exógena, mas eles classificaram dessa forma, pessoal, já que existe uma certa similaridade das moléculas para elas atuarem no mesmo receptor. O receptor vai funcionar ali, para quem não lembra dessa parte da graduação, os receptores eles vão funcionar como sendo um mecanismo de chave-fechadura, né? Então, o receptor é a fechadura, as moléculas vão ser a chave. Digamos que são chaves muito parecidas, os opioides endógenos dos opioides exógenos. Então, só para citar, mas eles já questionaram essa classificação. Só que como ela já é mais antiga, o pessoal não quis alterar aquela classificação de receptores Mi, receptores kappa, receptores delta. Então, eles já quiseram colocar tipo receptores opioides 1, receptores opioides 2. Mas, até onde eu saiba, a nomenclatura se mantém a mesma, tá, pessoal? Então, aqui foi só para fazer um paralelo. Então, da mesma forma que a gente vai ter opioides exógenos atuando em receptores opioides, a gente vai ter opioides endógenos, como a dinofinas, encefalinas, endorfinas, que vão ser produzidas de uma forma fisiológica e vão atuar nesses mesmos receptores, produzindo ações parecidas com a da morfina até certo grau. E a mesma coisa aconteceu, pessoal, com o sistema endocannabinoide. Basicamente, a gente tem uma planta que produz canabinoides ou fitocannabinoides, que as pessoas já utilizavam de uma forma medicinal, já utilizavam de uma forma recreativa, adulta, social, ritualística, várias terminologias, mas aí já utilizavam a planta para o seu lazer ou para a sua religião ou para os dois, né? Então, basicamente, pessoal, eles viram que existiam moléculas aí nessa planta, na qual a gente conseguia ter esses efeitos entorpecentes ou esses efeitos medicinais. Então, assim, pessoal, a gente vai ter os receptores canabinoides, que vão estar localizados também nos neurônios. Existem as moléculas extraídas da planta cannabis, que vão se ligar nesses receptores canabinoides e modular os seus efeitos. Da mesma forma que eu falei dos receptores opioides, aconteceu a mesma coisa com os receptores canabinoides. Eles foram descobertos através das moléculas extraídas da planta cannabis. Por isso que eles recebem esse nome de receptores canabinoides. Existem aí descrições dos canabinoides endógenos, têm defeitos canabimiméticos, aquela maconha interna, vou comentar sobre ela aí nessas aulas um pouquinho mais para frente, mas basicamente também é uma certa inversão, tá bom? Não é a molécula de dentro que imita a molécula de fora, é a molécula de fora que por alguma razão imita a molécula de dentro. A chavezinha interna e a chavezinha externa são parecidas nesse exemplo dos canabinoides também. Então, a gente também vai ter os endocannabinoides, as moléculas produzidas de uma forma endógena, que vão se ligar nesses receptores, modulando ações parecidas com a que a planta cannabis produz. Então, falando aqui dos opioides, pessoal, a gente tem uma série aí de opioides que podem ser tanto extraídos da planta papoula, como também sintetizados em laboratório, tá bom? Muitos deles aqui são sintéticos. Então, aqui só exemplificando para vocês, pessoal, a gente vai ter, por exemplo, algumas drogas de abuso que são utilizadas, que são extraídas a partir da papoula, como o próprio ópio, mas também aí a síntese da heroína, que o nome da molécula, digamos assim, é a diacetilmorfina. Então, apesar da gente ter o uso aí como uma droga de abuso, a gente tem aí uma série de outras moléculas que podem ser extraídas, utilizadas de uma forma médica. Utilizada de uma forma médica quando, pessoal? Quando esse paciente foi avaliado de uma forma adequada, quando a gente escolheu a molécula certa, na dose certa, no momento certo, no tempo de uso certo, para a gente conseguir utilizar ela de uma forma benéfica. Vocês imaginem quantos procedimentos cirúrgicos a gente não deixaria de realizar, ou a gente realizaria de uma forma extremamente cruel se a gente não tivesse medicações opioides, se não existisse morfina, se não existisse o fentanil, quantos animais que não viveriam aí com esses procedimentos dolorosos se a gente não tivesse as moléculas hoje, ou se a gente tivesse algum preconceito em cima delas? Não, a gente não pode utilizar a morfina porque tem pessoas que são viciadas em heroína.
uma coisa não deveria ter nada a ver com a outra, tá? Vou comentar um pouquinho sobre esse paralelo mais para frente, tá? Podem ficar calmos, tá? E bom, essas moléculas vão ter diferentes indicações, né, pessoal? Vão ter diferentes efeitos colaterais, vão ter diferentes usos. Cabe aqui ao profissional, seja um clínico, um anestesista, que saiba o que ele está fazendo, ele saiba o que ele está utilizando, ele saiba como utilizar para ter o melhor benefício dessas moléculas e reduzir ao máximo os seus malefícios, que também existem e também são muitos, né? Caso a gente utilize a longo prazo ou utilize na dose errada. Mas esse papo aqui eu vou deixar para os anestesistas, tá? Então, a gente tem aí várias moléculas com várias indicações, com vários usos, tá certo? Da mesma forma, a gente tem inúmeras moléculas que a gente pode extrair da cannabis. A grande maioria, pessoal, a gente mal começou a pesquisar. Então, já falei, são mais de 140 fitocannabinoides. A gente vai ter aí o canabidiol e o tetrahidrocannabinol, os mais conhecidos, mas a gente tem o canabinol, que é abreviado como CBN, a gente tem o canabigerol, que é abreviado como CBG, a gente tem o canabicromeno, abreviado como CBC, a gente tem o ácido canabidiólico, que é abreviado como CBDA, a gente tem o ácido tetrahidrocannabinólico, também abreviado como THCA. Então, assim, pessoal, aqui inúmeras moléculas que a gente pode utilizar, a grande maioria a gente precisa pesquisar um pouquinho melhor. Todas as moléculas, ou a grande maioria delas, vão potencializar umas às outras, tá? Algo que também está sendo pesquisado, descrito como efeito comitiva, efeito entourage, como vocês quiserem, no nosso português brasileiro, conhecido também como efeito comitiva, em termos farmacológicos, uma sinergia entre essas moléculas. Administrar 1 miligrama quilo de CBD pode ser bom. Administrar 0,5 miligramas de CBD com 0,1 miligrama quilo de THC, funciona melhor ainda. Então, diferentes moléculas com diferentes vias metabólicas, atuação em diferentes receptores, vai produzir ou vão produzir efeitos melhores do que moléculas administradas de uma forma isolada, tá bom? Então, a gente tem aí uma série de moléculas que a gente consegue utilizar, tá bom? A gente tem uma principal molécula, pessoal, que vai ter efeito entorpecente, ou que pelo menos é produzida em maior quantidade pela planta, ou que a gente tem uma disponibilidade comercial hoje, que é o THC. THC, o pessoal tem muito preconceito com THC por conta desse efeito entorpecente, pessoal. Saibam que a gente reduzindo a quantidade de THC, a gente minimiza a chance de ter esses efeitos colaterais, mas a gente também reduz a chance de ter efeitos terapêuticos, tá? Então não tenham preconceito com THC. Apesar da gente poder ter esses efeitos colaterais, eles são produzidos justamente porque essa molécula tem uma potência muito maior. Então ela pode sim ter efeitos colaterais. A grande questão é a gente saber como utilizar, tá bom? Não é porque a morfina tem efeitos colaterais que a gente nunca vai utilizar a morfina. A gente vai utilizar na dose certa, no tempo certo, na proporção certa, com a indicação clínica certa, e a gente vai conseguir extrair o melhor dessa molécula sem ter os efeitos colaterais ou minimizando eles ao máximo, tá bom? Não tem um preconceito com THC, pessoal. Apesar de Bom, não vou ficar chovendo no molhado. Já entenderam aí que ele pode ser muito bom caso a gente saiba como utilizar, né? Então, assim, pessoal, da mesma forma que eu fiz a comparação ali, já vou abrir aspas em relação a isso, da mesma forma que a gente vai utilizar o THC de uma forma médica, ele é a razão das pessoas fumarem maconha. As pessoas, quando fumam maconha, elas estão buscando ali o seu lazer através dos efeitos do THC, e é o THC que elas estão buscando, tá bom? Apesar disso acontecer, e eu acho isso ser a razão principal que o pessoal tem o preconceito com THC, né? Porque tem esse uso recreativo, uso adulto, uso social. Esse uso não existe na medicina veterinária, tá, pessoal? Os animais, eles não gostam do efeito entorpecente ou do efeito intoxicante do THC, tá bom? O animal que ele fica incoordenado, o animal que ele tem incontinência urinária, que ele fica apático, não é agradável, tá, pessoal? O paciente ele pode se intoxicar pelo excesso de THC. A nossa intenção não é divertir os pacientes com THC, eles não acham divertido. O que a gente quer ver são efeitos terapêuticos quando o paciente tem indicação para a utilização dessa molécula na dose certa, tá bom? E aqui eu vou abrir aspas, tá, pessoal?
falando dessa questão do uso da morfina, da heroína, da maconha, pessoal, são mundos à parte, tá? Então, essa aqui é uma das poucas partes desse curso que eu vou comentar sobre uso recreativo. Acho que não cabe a mim aqui ficar fazendo julgamento de uso, de não uso. Aqui a minha intenção é falar mais 99% aí sobre o uso medicinal na medicina veterinária. Também fala um pouquinho sobre as intoxicações e o que fazer, mas de uma forma geral, pessoal, aqui eu vou abrir aspas porque eu faço essa analogia com o uso de opioides e o uso ali recreativo da cannabis. E eu acho que aqui eu devo fazer certas considerações, tá bom? Mas é uma das poucas partes do curso que eu menciono isso. Pessoal, são mundos à parte, tá? Fazendo essa comparação ali de heroína, de morfina e de maconha, pessoal, o uso de maconha não vai ser a mesma coisa que o uso de heroína, caso vocês não tenham contato com pessoas que fumem, tá? Sei que isso divide opiniões, inclusive eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aí embaixo se vocês acham que isso é uma coisa que eu devo trazer à tona ou não. Muitas pessoas acham que eu não devo falar sobre isso, sobre o uso recreativo, né? Deixar somente no uso na medicina veterinária e deu para bola, é isso aí. Outras pessoas acreditam que faz parte do nosso ativismo também falar sobre o uso recreativo, ou uso adulto, ou uso social, para que a gente consiga trazer à tona essa questão de que a maconha não é a mesma coisa que o uso da heroína, por exemplo. Muitas pessoas não têm contato ou não sabem das pessoas que fumam e acham que é a mesma coisa, né? Parece que a pessoa fumar maconha tem o mesmo risco social ou o mesmo risco individual que a pessoa fumar crack, por exemplo. E são dois mundos à parte, tá, pessoal? Eu faço analogia por questão do sistema opioide, sistema endocannabinoide, mas saibam que aqui a gente vai ter uma diferença gigantesca entre efeitos da droga e também de comportamento do usuário. E deixem aí embaixo, pessoal, eu quero saber. Eu sempre pergunto isso para as turmas, tá, pessoal, de qual que é a opinião dos alunos, que eu sei que isso divide bastante opinião, né? Tem gente que acha que deve falar, gente acha que não deve falar, gente que acha que deve falar com responsabilidade, enfim, pessoal, aqui eu vou falar um pouquinho, tá? Bem pouquinho. Prometo que no resto do curso o foco é mais na medicina veterinária, tá bom? Então, assim, pessoal, quando a gente fala aqui do uso da maconha, pessoal, vocês podem ter certeza que muitas pessoas que vocês têm contato fumam maconha, tá? Pode ser o seu vizinho, pode ser o seu veterinário, pode ser o seu médico, pode ser seu motorista, pode ser N pessoas, tá, pessoal? O caixa do mercado, pode ser, bom, qualquer profissão que vocês imaginarem, a pessoa pode fumar. Eu não acho que seja uma coisa que deva definir a pessoa, tá bom? Assim como tomar uma cerveja final de semana não deveria definir a pessoa. Eu tenho a consciência do uso responsável, tá, pessoal? Aqui também é uma coisa que divide opiniões. Eu acho que tem que ser uma questão controlada, tá, pessoal? Eu não acho que seja. Claro, depende muito do uso, depende muito da pessoa, depende muito da rotina, depende muito da circunstância. Eu não vou ficar atribuindo aqui juízo de valor do que a pessoa deve ou não deve fazer da sua vida, tá? Eu acho que tem pessoas que acabam tendo um uso excessivo da maconha, tá bom? E muitas pessoas têm um preconceito injustificado em cima dela. Hoje a gente vive num mundo que é polarizado e parece que é sempre o extremo, né? É tudo ou nada, é 8 ou 80. Eu acho que assim, pessoal, não tem nada demais, tá bom? Eu acho que a gente deve falar um pouco sobre isso. Não acho que deva ser o nosso foco aqui dentro da medicina veterinária, mas eu acho que a gente deve pelo menos dar uma pincelada, uma alfinetada do tipo, não tem nada demais sobre, tá? Tudo com respeito, né, pessoal? Tudo com sensatez, tudo de uma forma que a gente consiga dialogar de uma forma adulta, tá bom? Eu acho que a palavra é essa. A gente tem que ser adulto, a gente tem que ser maduro quando se trata desse assunto. Vocês podem ter certeza, pessoal, para quem não é desse ramo, para quem não gosta de fumar, que vocês estão cercados aí de muitas pessoas que fumam e vocês não fazem nem ideia, tá bom? E também acho que muitas pessoas são funcionais mesmo fumando, e tem pessoas que às vezes acabam se passando um pouquinho, tá? Mas eu acho que se tratando de um uso responsável, de um uso adulto, de um uso na hora certa, no momento certo, no lugar certo, é uma droga que faz muito menos mal do que o álcool e o cigarro que a gente compra aí em qualquer posto de gasolina. Não esqueçam, a gente vive num país onde não pode beber e dirigir,
mas vendem álcool aí no posto de gasolina. E a gente tem aí, bom, uma certa fama, né, pessoal, de pessoas aí mais devagar, de pessoas aí mais dorminhocas, de pessoas aí mais esfomeadas. Saibam que isso aqui é tudo modulado pelo sistema aí do canabinoide, por isso que a gente tem esse estereotipo, mas existem aí muitas pessoas de sucesso, claro, cada um tem a sua definição de sucesso, mas existem cientistas aí renomados internacionalmente que já utilizaram a cannabis em algum momento da sua vida, artistas, presidentes ou ex-presidentes, presidentes de grandes empresas, atletas olímpicos. Não estou dizendo aqui, pessoal, novamente, uso equilibrado, uso responsável, uso adulto, maduro, tá bom? Eu acho que existe hora, existe lugar, existem quantidades, né, que a gente deve respeitar, caso queira também, né? Eu não vou ficar aqui falando o que que deve ou o que que não deve, mas eu defendo o uso responsável, tá bom, pessoal? Acho que existe aí uma maturidade a ser observada e não acho que isso deva definir ninguém, tá, pessoal? Acho que é diferente eu tomar uma cerveja numa sexta-feira à noite com meus amigos. Acho que até certo ponto, não o consumo do álcool, né? Mas a convivência social, a convivência com os amigos, esses momentos legais, momentos em família, fazem bem. E também acho que não é a mesma coisa que eu tomar cerveja todo dia, tomar 3 fardos de cerveja para conseguir dormir. São duas coisas diferentes. Uma é um uso excessivo, outra é um uso responsável. E também, pessoal, essa questão de uso responsável, bom, acho que a mesma analogia aqui se aplica, né? Então, acho que deu para captar, tá, pessoal? Concordam? Não concordam? Acham que eu devo cortar essa parte da aula aqui? Ou vocês acham que eu devo falar mais sobre? Comentem aí que eu sei que isso aí divide bastante opiniões, tá? Eu trouxe porque eu acho que a gente deve falar um pouco sobre, tá? Não tem que ser o foco, não tem que ser de uma forma escancarada, não tem que ser de uma forma que isso defina alguma coisa. Não acho que tomar uma cerveja no final de semana me defina, né? Não acho que a pessoa fumar um baseado com os amigos defina ela da mesma forma que a cerveja não define, tá bom? Acho que uso responsável, acho que essa é a chave. Colocando isso de lado, tá, pessoal? Agora falando aqui de volta da parte médica, existem aí uma infinidade de moléculas que não vão ter efeitos entorpecentes, tá, pessoal? Então vocês podem se entupir de canabidiol, não vai deixar vocês chapados, tá bom? Pode se entupir aí de canabinol, até onde eu saiba, não vai deixar ninguém chapado, tá? Então agora a gente tem uma série de novas moléculas que estão saindo que talvez em quantidades altas possam ter efeitos entorpecentes. De uma forma geral, pessoal, a grande molécula que a gente vai ter no nosso mercado é o THC que pode provocar isso, tá? Então a gente tem uma série de outras moléculas que podem produzir efeitos terapêuticos que não produzem efeito entorpecente, que a gente pode utilizar de uma forma clínica, de uma forma médica. Saibam, pessoal, que não existe registros de dosagens letais de cannabis na medicina humana, tá? É impossível ter uma overdose de maconha, tá bom? Ninguém nunca teve na história humana por um fator fisiológico, farmacológico, tá? É impossível. Na medicina veterinária é, tá? Então, cães podem morrer por intoxicação por maconha. Vou comentar sobre isso no terceiro módulo com vocês. Basicamente, eles têm receptores em um local onde a gente não tem, que é o tronco cerebral. Então, é possível que um cão coma maconha do seu tutor e ele venha aí a óbito por uma depressão respiratória, por uma alteração da sua pressão arterial sistólica, por uma alteração da sua frequência cardíaca. Então, isso é possível. É muito difícil, tá? Não é comum um animal comer maconha e morrer por conta disso, mas é possível dependendo do animal e dependendo da dose de THC que ele ingerir. Vou comentar sobre tudo isso mais pra frente, tá? Então, eu já comentei sobre isso. Embora o THC ele tenha esses efeitos psicoativos, o uso dele também pode ser terapêutico. Ele também é terapêutico, dependendo da dose, dependendo da concentração, dependendo da proporção de CBD, dependendo de muitas coisas que eu vou falar mais para frente com vocês. A lição é: não tenham preconceito com THC, mas também não subestimem os seus efeitos colaterais, tá, pessoal? Então, o animal ficou um pouco incoordenado, o animal ficou um pouco apático, não tem nada demais. Até esse animal cair de cima do armário, até esse animal cair na piscina, até esse animal despencar da escada. Aí é um problemão para vocês resolverem.
né? Então, os efeitos do THC, eles são passageiros? São. Os efeitos que ele pode provocar, as consequências desse efeito, podem não ser, tá bom? Então, não subestime, pessoal. Equilíbrio, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Nada de endeusar o THC, nada de odiar o THC. É uma molécula para a gente utilizar de uma forma profissional, de uma forma racional, de uma forma equilibrada, tá bom? Extraindo o melhor dela e evitando o pior, tá bom? Vou tentar passar tudo isso para vocês ao longo aqui do curso. Pessoal, saibam que a cannabis ela tem essas descrições, não vou entrar muito em mérito disso porque eu não trabalho com isso, né? Mas existem aí relatos de um potencial da cannabis para ajudar pacientes que estão em abstinência de uma dependência química, tá? Saibam que sim, a maconha pode provocar dependência, psicológica, tá? Então, pessoas podem se viciar em tudo que é coisa, né? Então, podem se viciar em Coca-Cola, podem se viciar aí em jogo, podem se viciar em sexo, podem se viciar em pornografia, podem se viciar em N coisas. A maconha é uma delas, tá, pessoal? Então, existem pessoas que são viciadas em maconha. A grande questão é, até onde eu saiba, vai ser um vício psicológico, tá? Então não é um vício químico, que nem a gente vai ter ali em cocaína, em crack, em heroína, aonde com o álcool, né? Então pessoas que são aí alcoólatras, que o corpo cria uma dependência química pela substância. Então, pessoas que estão se recuperando dessa dependência química, a cannabis tem um potencial de ajudar. Como e com qual eficácia, eu vou deixar para outras pessoas que trabalham com isso opinar, tá? Só saibam que existem esses relatos de poder amenizar os sintomas da abstinência. E bom, já comentei aqui em relação à parte dos usuários e da diferença entre eles. Saibam, pessoal, para a gente finalizar, que hoje existe uma tendência mundial pela regulamentação da cannabis. Então, cada vez mais países estão regulamentando, seja cannabis de uso médico ou seja de uso adulto, estão regulamentando. Geralmente a tendência é primeiro o médico, depois o adulto, tá bom? Mudanças sociais aí, que, bom, na minha opinião, é muito de geração, né? Mas basicamente, tanto a Organização Mundial da Saúde, né, já falou em prol disso, comentou do uso médico ali da cannabis, comentou do uso do CBD. Saibam, pessoal, que a gente, para bem ou para mal, também não é uma coisa que eu leve muito para um extremismo, mas o Brasil é um país agrícola, né? Então a gente é um país de proporções continentais, a gente tem uma exposição à luz do sol aí gigantesca, né? Linha do Equador e tudo mais. Pessoal, a gente tem um potencial gigantesco para o cultivo de cannabis, para a produção médica, para a produção industrial, até mesmo a produção recreativa, se quiser. Então, a gente tem aí um potencial gigantesco para a produção dessa planta e a gente deveria aproveitar. A gente já está ficando para trás. Não queria falar nada, mas já falando, existem aí outros países vizinhos que já regulamentaram o cultivo e hoje estão aí lucrando milhões de dólares anualmente e não estão prendendo ninguém por conta disso, ou pelo menos diminuíram aí o encarceramento da população por conta de uma planta, tá bom? Então saibam, pessoal, que a gente tem um potencial gigantesco, tá bom? A gente deveria estar explorando isso, gerando aí empregos, coletando impostos e minimizando aí danos sociais que estão sendo provocados por uma política que claramente não está funcionando. Se estivesse funcionando, a gente já teria um progresso positivo e aparentemente a gente não teve. Muitos pacientes podem se beneficiar dessa terapia, pessoal. Eu tento separar bastante, é por essa razão que eu só comento agora nessa primeira aula sobre o uso recreativo. Eu tento separar um pouco isso, pessoal, especialmente em mídia social, porque as pessoas têm preconceito por essa questão da maconha e elas não vão atrás de um tratamento por conta disso. Muitas pessoas, pessoal, têm um pai que tem câncer, que tem uma mãe com Alzheimer, que tem um tio com Parkinson. E ou essa pessoa não utiliza a cannabis porque tem preconceito com a maconha, ou a pessoa que cuida dessa pessoa tem esse preconceito, tem esse receio, então não busca o tratamento por conta disso. Pessoal, se falando da parte médica, eu tento separar um pouco isso, é puramente médico, tá, pessoal? Espero que ninguém aí ache que porque a gente está instituindo um tratamento com cannabis, a gente vai estar dando um baseado ali para aquele senhor de 70 anos com Alzheimer fumar, tá? Aqui vai existir uma dose, vai existir uma indicação clínica, vai existir uma testagem de segurança do extrato que está sendo utilizado, da concentração dele, da falta de contaminantes. Então,
Eu tento separar um pouquinho, tá, pessoal? Apesar de já ter comentado um pouco sobre essa questão do uso da maconha, eu tento separar um pouco porque eu acho que é dessa forma que a gente vai conseguir desconstruir esse assunto, tá? Abro esse parênteses, eu acho que merece eu comentar, especialmente por conta da analogia que eu fiz, mas eu acho que a gente tem que separar de uma forma geral, o uso recreativo do uso medicinal, para poder desconstruir para essas pessoas que são contra. Gosto de dizer que eu tento, primeiro eu tenho o estereotipo que facilita isso, né, sem dúvida, mas eu tento convencer pessoas que não são do ramo, que não são da causa. Quem já concorda com a gente, pessoal, a gente não precisa convencer. A pessoa já está no nosso time, a pessoa já está do nosso lado. Quem a gente precisa convencer não é nem quem está do lado de lá. Quem odeia cannabis e é maconha e pipipi, popopó, dificilmente a gente vai convencer, a não ser que essa pessoa precise ser convencida. A pessoa mesmo fique doente, não tem opção de tratamento e ela tem que usar cannabis. Mas a pessoa que está em cima do muro, a pessoa que está indecisa, a pessoa que está na dúvida. Essa pessoa, acho que se a gente abordar ela de uma forma profissional, de uma forma ética, de uma forma desconstruída, mas se a gente conseguir chegar nessa pessoa de uma forma menos desaforada, eu acho que a gente tem a tendência de trazer essa pessoa para o nosso lado, de mostrar para ela todos os benefícios da planta, e ao invés de a gente estar criando um inimigo, sendo desaforado com ela e querendo chegar de dedo na cara dela, falando que isso e aquilo, ela tem que concordar com a gente fazendo isso de uma forma um pouco mais suave, de uma forma um pouco mais pacífica, eu acho que é o caminho que a gente deve seguir, pelo menos é o caminho que eu tento seguir de uma forma geral, tá, pessoal? Se concorda ou não concorda, isso daí também divide opiniões pra caramba. Coloquem aí embaixo aí a opinião de vocês, beleza? E eu acredito que o nosso foco ele tenha que ser medicinal, tá, pessoal? É a tendência que todo país segue, tá? E sinceramente eu consigo ficar sem meu lazer, mas uma pessoa que toma cannabis porque está com câncer e tem os efeitos ali de uma quimioterapia, essa pessoa não pode ficar sem remédio. Então, essa pessoa que tem que ser a prioridade, tá? Não que eu não concorde com o uso recreativo, com o uso para diversão, beleza? Eu só acho que a diversão vem abaixo do medicinal, das pessoas que realmente precisam disso para ter a sua qualidade de vida. Tá bom? Eu vou comentar sobre tudo isso com vocês, pessoal, aqui para finalizar. Mas o uso recreativo, pessoal, o uso adulto da cannabis na medicina veterinária não existe, tá? Nenhum animal fuma maconha para se divertir. O uso aqui vai ser só medicinal ou em casos de intoxicação, um animal que come a maconha do seu tutor. De um modo geral, pessoal, a gente vai ter esses efeitos aí analgésicos, anti-inflamatórios, anticonvulsivantes, neuroprotetores. Potencial muito bom, tá, pessoal? Eu gosto bastante de utilizar nesse sentido, que é o tratamento paliativo, tá? Pacientes terminais, pacientes muito debilitados, a gente consegue dar um conforto, uma qualidade de vida para eles. Saibam, pessoal, que a cannabis ela tem uma margem de segurança imensa, tá? Uma dose terapêutica e uma dose possivelmente letal vai ter aí uma diferença de 30 mil vezes, tá? Então, assim, antes de chegar nessas 30 mil vezes, o animal já veio a óbito por outras razões. Muito diferente de medicações alopáticas, né? Vocês imaginem dar uma dose aí de anti-inflamatório 30 mil vezes acima de uma é, de uma dose terapêutica, né? Então, saibam que a gente tem essa margem gigantesca. Então, tem outras descrições de efeitos menos pesquisados, pelo menos em cães, e gatos, mas outros efeitos já foram descritos, pessoal. Efeitos aí antitumorais, imunomodulatórios, estimulantes do apetite, relaxantes musculares, antiespasmódicos, ansiolíticos, broncodilatadores, ainda entre outros. O uso ansiolítico já foi um pouquinho melhor pesquisado, tá, pessoal? Uma correção aqui do slide. Vou falar com vocês sobre isso no quarto módulo. Saibam que já existem aí, apesar da gente precisar de décadas de pesquisas, a gente já tem pesquisas aí em relação à segurança, farmacocinética, farmacodinâmica e a eficácia já foram realizadas para algumas condições, tá? Comento isso tudo com vocês no quarto módulo também. Saibam que, em relação à segurança, é muito seguro, tá bom? Saibam que a gente vai ter aí uma similaridade muito grande em relação ao sistema endocannabinoide dentro das espécies de mamíferos. Então, o nosso sistema endocannabinoide é muito parecido com o de um cão ou de um gato. Tem essas peculiaridades que eu mencionei. Vou comentar sobre isso nesse primeiro módulo, mas muitas informações podem ser extrapoladas. Não estou falando que a gente não tenha que pesquisar isso. O que eu estou falando é que
as descobertas que a gente teve em roedores se mantiveram em seres humanos e em cães. Existe aí uma grande chance de, se alguma coisa foi descrita em roedores, mas ainda não foi descrita em cães, que provavelmente vai ser muito parecido, tá bom? Dentro dos mamíferos vai ser extremamente similar, tá? Tem essas peculiaridades aí, mas eu vou comentar isso com vocês nesse primeiro módulo. Em vertebrados, a gente parece que tem uma certa diferençazinhas, mas que a gente precisa entender um pouquinho melhor. E para quem fala que não tem pesquisa, pessoal, farmacocinética do canabidiol em cães, farmacocinética de um extrato de cannabis em animais em jejum e animais que se alimentaram, segurança e efeitos colaterais do canabidiol, farmacocinética do canabidiol, administrações orais e transmucosas, administração aí de uma dose única de CBD na segurança, em cães, aqui, segurança e a tolerabilidade de doses escaladas de canabinoides em gatos saudáveis. Falando em cães saudáveis também. Então, assim, pessoal, tem bastante coisa, tá? Que eu nem coloquei porque ia ocupar o slide inteiro. Eu poderia fazer uns 3 slides daquele falando somente pesquisas clínicas com cães e gatos, tá bom? Então, eu vou falar sobre tudo isso no quarto módulo com vocês: farmacocinética, segurança, aplicação clínica e como aplicar tudo isso de uma forma clínica e na prática de vocês. Mas antes da gente chegar lá, a gente tem aí uma longa jornada falando sobre, primeiramente, sistema endocannabinoide. Essencial que a gente fale sobre isso. Vai ser esse primeiro módulo inteiro sobre sistema endocannabinoide. Depois a gente vai falar sobre todo o resto até chegar lá em prescrição. Era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Não copiei esse slide. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Ficou um pouco mais longo do que eu esperava essa aula. Acabei me animando ali em alguns pontos, falando um pouco da minha opinião, aqui sendo um papo mais descontraído, né? Aqui não é tanto de conteúdo técnico, conteúdo teórico. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Espero que eu tenha conseguido dar um bom panorama para o que vocês vão ter daqui para frente. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês concordam aí com a minha visão ou não, né? Se que a gente tem que falar um pouco, mas de uma forma especial, digamos assim, de uma forma específica, talvez. Deixem aí embaixo, tá, pessoal? Eu gosto bastante de falar sobre isso, eu gosto bastante de pegar o feedback dos alunos. Tem gente que acha que a gente não deve falar do recreativo e tem gente que acha que a gente deve fumar um baseado na frente de quem não concorda com a gente, né? Então, acho que divide bastante opiniões, tá? Espero que vocês comentem aí o que que vocês acham. Fala, não fala, fala até certo ponto, né? Bom, vou aguardar aí o feedback de vocês. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, muito obrigado a todos que vão assistir o resto das aulas. Espero vocês nos nossos encontros semanais. Caso vocês tenham alguma dúvida, vou estar lá para tentar responder vocês, tá bom? Espero que vocês gostem do resto do curso e estamos aí para qualquer coisa que vocês precisem. Muito obrigado.